Olá, você ligado aqui no Notícias Agrícolas. Nós damos sequência à nossa programação de acompanhamento de safras, fazendo um giro pelo Brasil, verificando o estágio de desenvolvimento das lavouras nas mais diferentes regiões do país. E dessa vez nós vamos lá para o município de Maringá, no estado do Paraná, para conversar com o José Antônio Borg, ele que é presidente do Sindicato Rural de Maringá. Então seja muito bem-vindo, seu José. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Tá, muito obrigado. Eu agradeço a possibilidade e a oportunidade. Seu José, como que estão sendo desenvolvidos os trabalhos de plantio do milho safrinha na região de Maringá? Esses trabalhos já estão se encaminhando para o final por aí? Com certeza. Está praticamente finalizado o plantio de milho safrinha, que se iniciou lá em janeiro, né? E depois, com as dificuldades que nós tivemos, um pouco de seca, um pouco de excesso de chuva em alguns momentos, agora está encaminhando para o final. O tempo tem corrido bem, as lavouras estão com um bom padrão e até o momento desenvolvimento normal. Então a expectativa do produtor aí de Maringá para o milho é de boas produtividades? Sim, eu acho que a expectativa inicial aqui nossa é de trabalharmos aí, termos aí um fechamento de safra, se as coisas correrem bem, na faixa de 100 sacos por hectare. E a expectativa é que as colheitas do milho aconteçam em que datas aí em Maringá? A partir de julho, né, nós temos algumas lavouras, as primeiras lavouras implantadas, elas estão na fase de florescimento nesse momento, e a partir de julho já começamos a ter colheita. As previsões do tempo, pelo que vocês acompanham e aí durante esse desenvolvimento da safrinha, elas são animadoras para os produtores? São animadoras, até o momento está com bom desenvolvimento, de agora em diante as temperaturas vão a tendência a diminuir, as noites mais frias, dias mais curtos, tudo isso favorece. E o risco nosso agora, a partir de agora, é eventualmente uma geada muito antecipada aí, em maio, junho, são geadas que podem afetar a produção. Mas a expectativa sempre é a melhor possível. E, seu José, como que está a questão da sanidade dessas lavouras de milho? A gente vê aí em algumas regiões do país os produtores de milho sofrendo já com lagartas, com percevejos. Como que está aí na região de Maringá? Não é diferente, né? Não é diferente. A incidência de pragas a cada ano aumenta, porque no caso da lagartas, a resistência que a planta apresentava, que as variedades, que os híbridos apresentavam, estão sendo quebradas e a cada ano tem que fazer um controle maior, mais efetivo, um custo maior, mesmo nas sementes com resistência à lagarta. E perceber também é uma dificuldade, muitas regiões, muitas propriedades, o produtor tem dificuldade, tem que repetir aplicações, né? Mas são coisas que dá para se controlar, aumenta o custo da produção, mas faz parte do processo aí. E, José, como que o produtor que está implantando aí essa safrinha de milho, ele encontra o mercado nesse momento? Os preços do milho aí em Maringá, eles conseguem remunerar o produtor nesse momento? Olha, está no limite, né? O preço de balcão das cooperativas aqui na região é R$30, né? E a gente entende que é o limite mínimo aí, para que o produtor tenha, desde que tenha uma safra normal, tenha uma certa renda, né? A partir daí, se ele começar a cair abaixo de 30, já começa a comprometer o lucro do produtor. E como que estão sendo finalizados os trabalhos de colheita da soja em Maringá? Também já está se encerrando esses trabalhos por aí, né? Também está se encerrando. São lavouras esporádicas aí que estão ainda finalizando a colheita, mas está praticamente liquidada, né? Nós tivemos um ano muito difícil, com excesso de chuva no plantio, que provocou morte de plantas, depois uma seca em dezembro, depois uma outra seca em final de janeiro, e tudo isso contribuiu para uma perca aí que nós avaliamos na faixa de 40%, que é realmente muito impactante na economia regional.
Realmente a condição climática para essa lavoura de soja aí em várias regiões, principalmente do Paraná, foi um complicante muito importante nessa safra 18-19, né? Exatamente. Eu estou falando de Maringá, mas não foi só. É aquilo que você disse. O Paraná, todo o oeste e norte do Paraná foi comprometido, o MS também. E por duas estiagens, excesso de temperaturas, principalmente no mês de janeiro, e que afetou praticamente todas as épocas de plantio, atingiu quase todas as épocas de plantio. Porque os primeiros lavouras sofreu com a estiagem de final de dezembro. E as lavouras que foram plantadas um pouco mais tarde, que é realmente uma orientação, é uma programação interessante, que é parcelar o plantio. As lavouras plantadas mais tarde foram atingidas pela seca de janeiro, estiagem, né, de uns 20 dias, agravada por altíssimas temperaturas, que provocou perda de granação, provocou abortamento, provocou má formação de grãos e, de uma maneira geral, como afetando aqui toda a região. E depois, né, desse ano tão complicado aí para a implantação da safra de soja, o produtor consegue ter alguma lição tirada disso tudo, alguma medida de precaução que possa ser adotada para a próxima safra, tentando ali evitar que uma perda tão grande como essa aconteça de novo? Esperamos que sim, né? Essa é a nossa expectativa, que o produtor aprenda que o maior investimento que ele deve fazer é no seu solo, na conservação das águas, na cobertura do solo, num ambiente que propicie uma diminuição de temperatura, numa adubação bem feita, adubação empalhada, rotação de cultura, cobertura com braquiária. Todas essas são técnicas que, para que você tenha um solo bem melhore o manejo do seu solo, né? E com isso você vai melhorar a absorção de água, a conservação de água, o acúmulo de água no solo, né? O armazenamento de água no solo. São todos esses requisitos que neste ano ficou aí bem claro que quem tinha um manejo de solo diferenciado e uma gestão de culturas diferenciada, teve um resultado diferente, com certeza, né? Nós tivemos produtores colhendo aqui 50 sacos por alqueire e vizinhos próximos colhendo 150, né? Eventualmente, uma chuva, uma manga de água pode ter favorecido e tal. Mas, em resumo, quem tem um manejo de solo mais sustentável, não sofreu menos com as adversidades climáticas. Com certeza isso é verdade, que ficou mais claro ainda nessa safra. E quando ele colhe essa soja no final aí dessa safra, o produtor vai para o mercado e ele encontra que níveis de preços nesse momento? O mercado aí em Maringá ele já conseguiu precificar essa perda na produtividade ou, além dessa queda na produção, o produtor ainda encontra dificuldades no mercado também? Ainda encontra dificuldade. O mercado ainda não precificou essa perda de safra no nosso estado aqui. Nós estamos hoje, as cooperativas do balcão aí trabalhando com R$67, R$68, né? A safra tinha, desde o início, tinha um preço base aí, que era R$70, que o produtor estava com expectativa de que com a frustração tivesse um aumento e se aproximasse mais dos R$80, mas isso não tem acontecido, né? Pelo menos até o momento não tem, e o produtor com pouca produção está tendo que vender um pouco mais para honrar seus compromissos, e isso contribui para a diminuição da renda do produtor e a renda regional aqui numa região igual a nossa, que é eminentemente agrícola. Nesse nível de queda da produtividade ali em 40% e nesse nível de preços de 67, 68, o produtor consegue fechar as contas dessa safra de soja?
são raros os produtores que vão conseguir fechar a conta, né? Porque com produtividade média, se a gente for fazer a conta, ele teria que ter colhido a média da região com esse preço, né? Talvez aí empate, né? Ele consiga sanear os seus compromissos e partir para uma próxima. Mas temos muitos produtores que terão dificuldades, porque pagam arrendamento de 30, 40, 50 sacos e às vezes colheu 50 sacos. Eu já vi histórias de produtores que pagam 50 de arrendamento e colheram 56, né? Então é um passivo aí que vai ter que ser carregado para as próximas safras e isso tem preocupado, sem dúvida nenhuma, todos nós e é uma situação que o próprio Ministério da Agricultura tem que olhar com mais calma, de repente fazer com mais critério e de repente partimos aí por um alongamento de dívidas para quem principalmente não teve seguro rural, não teve cobertura, vai ter que se valer de um alongamento de dívida para que consiga continuar na atividade. Isso, José, para a gente encerrar a nossa conversa aqui, todo esse cenário de prejuízos aí na soja, essas dificuldades todas, elas podem ocasionar que o produtor aí de Maringá passe a investir menos nas próximas safras daqui em diante? Olha, no custeio da lavoura, nem tanto, porque o produtor sempre investe no sentido de visando a próxima safra. Mas a gente tem notado que na economia regional, e o produtor faz parte dessa situação, existe uma calmaria total, né? O produtor com relação a investimentos, com relação a melhorias para ser feito na sua propriedade, está com muita cautela, né? Sem dúvida nenhuma, a região vai sofrer com o impacto desses 40% a menos de receita que estaria circulando na região. Tá certo, então, Sr. José, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, por ajudar a gente a entender um pouco melhor todo esse cenário das lavouras aí em Maringá. Um bom dia para o senhor, um bom trabalho e a gente te espera aqui mais vezes para continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Bom dia a todos e nós estamos sempre à disposição aqui, certo? Um abraço a todos. Bom, esse foi o José Antônio Borg, ele que é presidente do Sindicato Rural de Maringá, no estado do Paraná, e conversou com a gente para traçar um panorama do andamento das lavouras lá pela região de Maringá. A safrinha de milho já praticamente encerrado os trabalhos de plantio e perspectivas boas de produtividade até o momento. Os primeiros milhos plantados até sofreram um pouco com a estiagem ali do final de janeiro, mas as chuvas já retornaram durante fevereiro, agora no início de março, então as perspectivas são boas para esse milho que deve ser colhido a partir de julho lá na região de Maringá. O mercado do milho no momento apresenta preços na casa dos R$30, o que, segundo o José, presidente do Sindicato de Maringá, é o limite mínimo que o produtor ainda consegue ter algum lucro. Abaixo disso, ficaria mais difícil para ele fechar a conta para essa safrinha de milho. Ao mesmo tempo, a colheita da soja também já se encerrando na cidade de Maringá e os produtores conseguindo produtividades 40% abaixo do que era esperado, muito em devido de todas as dificuldades climáticas, a muita chuva na hora do plantio e principalmente as secas muito severas em dezembro e janeiro, prejudicando essa safra de soja, que até o momento não significou aumento dos preços, pelo menos lá na região de Maringá. Segundo o José Antônio, o preço da soja na cidade gira em torno de R$ 67 a R$ 68, quando a expectativa do produtor era que esse preço alcançasse a margem dos R$ 80. Então, o produtor apertado com as contas para essa safra de soja, esperando que o mercado possa melhorar daqui para frente, precificando um pouquinho melhor toda essa perda de produtividade que a gente viu por ali. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.